Quando Inácio de Antioquia escreveu a sua carta à comunidade de Éfeso lá pelos anos 107 depois de Cristo, ou seja, no início do século II, essa comunidade já estava constituída há pelo menos 60 anos. Provavelmente a sua evangelização deu-se através de cristãos judeus, ou seja, judeus cristianizados, que evangelizaram essa região. Nós encontramos no livro do Atos dos Apóstolos um tal de Apolo que evangelizava em nome do Senhor, mas que conhecia apenas o batismo de João Batista. Ou seja, é possível que discípulos de João conhecessem essa região e já deram aí o início a um processo evangelizatório. Mas sem dúvida nenhuma, Paulo de Tarso, Áquila e Priscila são os grandes responsáveis pela criação de uma igreja e pela organização da mesma ao evangelizar judeus dentro da própria sinagoga. Nós sabemos que Paulo passou 3 meses defendendo o caminho, nome esse dado aos primeiros cristãos. Lá no final do século I, a comunidade joanina, através do livro Apocalipse, coloca a comunidade de Éfeso como uma das 7 principais igrejas da Ásia Menor, ou seja, da região da Anatólia. Portanto, a carta que Inácio escreve à comunidade de Éfeso é uma carta para uma das principais igrejas da região da Anatólia, ou seja, Ásia Menor. A carta foi escrita lá pelos anos de 107 depois de Cristo, a partir da cidade de Esmirna. Inácio dessa cidade enviou 4 cartas para Éfeso, para Magnésia, para Trale e também para os romanos. As cartas de Inácio, elas possuem uma estrutura comum. No início, uma saudação, depois um elogio às virtudes da comunidade, posteriormente recomendações para a unidade e para fugir das heresias, e por fim aí uma saudação final com um pedido de enviar um diácono para a comunidade da Síria, onde ele, Inácio, era bispo, e também orações para essa comunidade. As temáticas centrais da carta de Inácio à comunidade de Éfeso representam não apenas uma parte da história do cristianismo nascente nessa região, mas também nos ajuda a entender a própria história do desenvolvimento dos dogmas do cristianismo. A principal temática da carta é sobre a unidade em torno do bispo. Bispo esse que é o próprio representante do Senhor, a própria representação de Jesus Cristo. A carta também fala de Jesus como divino. Se hoje essa temática é muito comum para os cristãos, no início dos séculos não foi bem assim. É apenas no Concílio de Nicéia que Jesus Cristo vai ser definitivamente tratado dogmamente como divino, e aí nós tivemos a condenação do arianismo nesse concílio. Uma outra temática que vai ter o seu desenvolvimento ao longo da história é de Jesus como a processão do Pai, ou seja, o pensamento do Pai. Essa ideia será desenvolvida principalmente no século XIII por Tomás de Aquino. Outra ideia que a carta traz muito clara e que também estará presente nas outras cartas é a ideia de uma igreja já hierarquicamente dada, através de 3 graus: bispo, presbítero e diácono, sendo aí o bispo o principal representante dessa igreja. No próximo bloco, nós vamos discutir essas ideias, aprofundando um pouco mais para que possamos entender as ideias de Inácio na carta aos Efésios.